Olá, Thelma, bom dia. Né? Mais uma vez aqui para o nosso encontro sobre o papo de constelação. Acho que sempre é muito bom falar contigo assim pela manhã. Acho que a gente tem muitos temas, muitos assuntos, né? Então, hoje eu queria conversar contigo para você poder explicar um pouquinho para o pessoal, né? E para mim também, que é sempre bom ouvir isso, o que é constelação familiar. Né? Essa seria uma primeira pergunta para a gente começar. Bom dia, Richard, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com você, né, nesse bate-papo matinal. Então, essa pergunta, né, vem de muitas pessoas mais leigas, né, porque hoje em dia muita gente já conhece, e eu costumo sempre falar quase a mesma resposta, porque foi a forma mais fácil, né, que eu encontrei de achar uma possibilidade para as pessoas compreenderem melhor. Então, a constelação, né, ela é uma terapia breve, né, criada pelo Bert Hellinger, que é um alemão, ela foi criada nos anos 70, né, e depois disso repercutiu no mundo inteiro, né? Ele mesmo foi levando a constelação para vários países e na Alemanha em si foi um dos últimos lugares para ele ser mais reconhecido, né, com essa ferramenta que ele compreendeu, né, É e mesmo, criou. é? Na Alemanha Na demorou mais um China, pouquinho? Uhum. foi na Alemanha onde demorou um pouco mais tempo do reconhecimento da técnica, por vários motivos que depois a gente até entendeu, né? E aí eu não vou entrar aqui, senão a gente vai se alongar muito. Mas a China, por exemplo, foi o primeiro país a acolher, né, o trabalho do Bert Hellinger e quase que em seguida o Brasil também, né? Eu acho que a gente é um povo muito espiritualizado, né, muito sensível, É e interessante. com isso a gente acata bastante, né, essas ferramentas mais transpessoais. Então, a constelação, eu costumo, né, explicar que é uma terapia breve, né, de apenas um encontro, porque a técnica ela é fenomenológica, ou seja, né, ela foi compreendida inicialmente através da filosofia fenomenológica, da fenomenologia. Uhum. Essa foi a primeira fala, né, do Bert Hellinger em relação à compreensão desse campo sutil onde a constelação trabalha. E, por ser uma terapia breve, né, onde tudo é feito numa única sessão, a pessoa, né, a princípio, traz um tema, né, de dificuldade da vida dela, e a gente trabalha esse tema com esse olhar da constelação que diz que tudo é proveniente de um sistema familiar bloqueado. Então, o nosso trabalho consiste em entrar nesse campo, né, que inicialmente foi compreendido pela fenomenologia, e perceber ali aonde estão os nós do sistema da pessoa, né? E quando a gente percebe aonde estão esses nós, a gente utiliza, né? Porque para a constelação todas as dificuldades provêm desses nós, a princípio também ancestrais, e quando a gente percebe aonde estão esses nós, a gente faz esse desbloqueio na mesma sessão através dos rituais utilizados, né, pela própria técnica, né, pela própria constelação. Quando você fala assim de um tema, você quer dizer o quê? Assim, a constelação pode contribuir, assim, pode trabalhar todas as áreas, tipo família, saúde, trabalho, todas as questões? É possível trabalhar a constelação assim, de uma forma com vários temas? A gente pode alcançar vários temas. Já foi falado, já foi percebido, né, que a maioria dos temas que as pessoas têm, seja na área do trabalho, seja na área de relacionamentos afetivos, seja na área da saúde, provém de um sistema, né, de um nó na ancestralidade, né? Provém de algo lá de trás
que ficou preso, né? Que a pessoa está presa nesse emaranhado. Então, tem muita já observação, né, que mostra o caminho de que a maioria dos temas, né, que vivemos hoje em dia são temas sistêmicos, né? Isso, por exemplo, até na questão do trauma, né, que eu posso falar aqui, né, para você que tem já essa liberdade, mas eu criei um trabalho de trauma com constelação familiar e, estudando sobre trauma, eu percebi que pessoas, né, estudiosos de trauma, entendem que o trauma ele é sistêmico, né? Algum tipo de trauma faz parte de uma repetição que a gente faz em relação a nossos ancestrais, né? Então, para você ver o alcance, né, do próprio trabalho de constelação, que leva a gente a observações de que praticamente, né, todas as nossas questões são sistêmicas, né? A gente é um ser grupal a princípio, né? Então, você pode trabalhar qualquer tema, né, seu na constelação familiar. E a habilidade do terapeuta vai fazer com que aquele tema que a pessoa traga seja mais focado. A pessoa, às vezes, ela tem dificuldade de focar o próprio tema da vida dela, né? Ela, às vezes, ela está passando por um momento caótico, onde várias áreas da vida dela estão, né, estão complicadas ali para ela, e o terapeuta tem que ter essa habilidade de, na hora do trabalho, poder ajudar a pessoa a focar o melhor tema para ela naquele momento, ou perceber as dinâmicas que estão envolvidas e ver, né, escolher o melhor tema, ou ver uma possibilidade de que a pessoa nem sempre esteja, né, entendendo a própria história dela, e o terapeuta, então, organiza um pouco, né, essa questão do tema para a pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente deve fazer dentro da sessão, e não fora da sessão, antes do telefone, né, ou fora, né, do setting terapêutico. Tem que ser dentro da sessão, porque aí você já está dentro desse campo. Como que a constelação, né, o trabalho de constelação, ajuda, contribui para a pessoa a solucionar esses casos mais antigos da própria família que ela meio que se identificou, né? Como que a constelação contribui com isso? Como que funciona, né, esse trabalho? Então, a constelação não tem, a princípio, uma preocupação de atender às demandas dos ancestrais em si. Eles são trabalhados né, por contingência de estarem ali entrando no trabalho da pessoa, e é comum, né, você fazer uma constelação de alguém e essa pessoa depois dá um testemunho de que a mãe, que estava em casa, né, e nem sabia do trabalho, começar a apresentar mudanças, porque, né, no trabalho de constelação, ela entrou ali, né, representada. Mas não temos o nosso foco não é melhorar a vida dos ancestrais, embora isso acabe acontecendo. O nosso foco é cortar um pouco esse vínculo, vou chamar de negativo, em relação a ela, em relação à ancestralidade dela, né? O que o Bert Helling chamou do amor que adoece. Né? Então, o nosso objetivo é fazer ela fluir na energia amorosa original, né? Que o Bert Helling chama do amor que cura, para poder liberar ela daquele emaranhado do sistema dela ancestral. Então, a nossa preocupação, a princípio, é essa, né? Tirar a pessoa, né? Fazer com que ela saia do emaranhado e possa demonstrar o amor de uma forma mais livre, né?
que ele chama do amor, ele chamou do amor que cura, né? Então, em relação a isso, a gente chama da solução, né? A solução do trabalho de constelação é fazer com que aquela pessoa flua a vida dela. Só que a gente mexe, nós estamos falando de um trabalho transpessoal, então a gente mexe numa energia que estava estagnada. O quanto que essa energia trabalha, se movimenta, né, para gerar possibilidades boas para a vida daquela pessoa, é o quanto a energia dela está disponível para isso, né? O terapeuta, ele não tem que estar, nem o trabalho de constelação tem que ganhar esse peso, e nem o terapeuta tem que estar, preocupado, né, em fazer a solução esperada pelo ego da pessoa. Porque quando o objetivo do trabalho é colocar algo em movimento, colocar essa energia em movimento, e vai depender da quantidade disponível que a pessoa está pronta a entregar ao trabalho, é que essa energia vai fluir. Então, a gente leva a uma possibilidade de solução, mas a gente tem que ter cuidado, porque nem o terapeuta e nem o trabalho de constelação em si tem que ficar com esse peso, né? Com essa responsabilidade. Essa responsabilidade de levar a solução tem que vir internamente do cliente, né? Eu acho importante falar isso. Não, bem, bem interessante, né? Então, o fato de estar experienciando ali, estar ali naquele movimento todo da constelação, isso já vai criar internamente, né, no cliente, essa, eu vou chamar também de cura, né? Esse movimento para uma situação mais confortável e mais harmônica para ele, né? Essa que é a ideia, assim, né? A gente vai entendendo, né, que a nossa fala, nossa palavra, ela entra num lugar que pode ser muito perigoso. Não é à toa, né, que os grandes mestres, os meditadores, né, ficam em silêncio, porque as palavras, às vezes, dão margem para entendimentos errôneos. Mas a gente não tem que também se preocupar, e nem é o objetivo, né, de um trabalho terapêutico, que o cliente saia confortável da sessão, né, que saia relaxado e leve. Na maioria das vezes, o cliente verbaliza isso, mas muitas vezes o trabalho terapêutico mexe, né, com conteúdos que às vezes levam tempo para ser processado internamente na gente. Então, isso nem sempre também acontece, né? E quando não acontece, não significa que o trabalho não vai fazer efeito, né? Muito pelo contrário. Sim. Então, é só para corrigir um pouco a forma, né, de falar, porque senão a expectativa em relação ao trabalho pode ficar muito grande. Perfeito, perfeito. Mas eu tenho certeza que o trabalho sempre leva a uma possibilidade de solução. Primeiro porque aparece ali as dinâmicas de solução, né? As dinâmicas de solução aparecem no trabalho, né? Fica claro, né, muitas vezes. Então, essa dinâmica, quando clareia, né, e em algum momento o terapeuta pode pontuar essas dinâmicas, isso já é o grande benefício do trabalho. Perfeito. Como eu falei, colocar uma energia em movimento, né? E assim, na constelação, a pessoa às vezes precisa falar alguma coisa, né? Assim, as frases que são usadas na constelação, isso tudo, algumas pessoas não aceitam nem falar, né? Você pode comentar um pouquinho isso, que essas falas necessárias ou não são necessárias? Essas falas, elas são próprias do trabalho de constelação familiar tradicional, né? Mas a constelação passou por várias fases, né? Então, na constelação
original, né, que o Bert Hellinger, depois de um tempo, chamou de constelação familiar tradicional, nesse tipo de constelação, as frases são muito importantes, né? Elas ganham uma possibilidade do trabalho, né? Que são as frases chamadas das frases de reconciliação. Mas, com a sutilização do trabalho, essas frases, né, dependendo da fase, né, que o Bert Hellinger estava no próprio trabalho dele, essas frases foram se modificando muitas vezes. Então, por exemplo, na fase do movimento do espírito, as frases eram diferentes, né? E depois, nas constelações ditas mediais, né, que depois ganharam o nome das novas constelações, as frases foram até desnecessárias, né? Mas essas frases eram ditas para provocar a reconciliação. O fato da pessoa não conseguir falar, verbalizar, né, o cliente, na hora ali, né, da sessão, se ele não consegue verbalizar determinada frase, é porque ele ainda não consegue, naquele momento. Ele está preso ali, né, numa dificuldade ainda dele, e não consegue verbalizar verdadeiramente a frase de reconciliação. Porque ali a gente está trabalhando, né, não é um psicodrama, é diferente. Ali você está trabalhando com a energia do momento, né, com a verdade interna da pessoa. Mas o fato da pessoa não conseguir repetir aquilo naquele momento não significa que ela tenha que voltar para constelar de novo. Não significa que o trabalho não vai funcionar porque ela não conseguiu repetir. Apenas ela percebeu aonde está o limite dela naquele momento. Mas o limite do ego dela, porque a alma dela compreendeu, porque o inconsciente dela agora já foi imprintado, né? já está sabido por ele já fez contato com a verdade que existe ali no sistema dela, com a verdade original, com a verdade absoluta do que é, né? Que é o que o campo revela. Então, ali já desmontou a dinâmica, né? O fato dela não conseguir repetir é porque o ego dela ainda está amarrada num contexto antigo, mas ela, a alma dela, o espírito dela, o inconsciente dela, já sabe, né, a solução. Qual é a solução? E isso faz desmontar a dinâmica. A dinâmica é desmontada do mesmo jeito. Então, uma pessoa não precisa repetir outra constelação, ela não precisa refazer a constelação, ela apenas é o momento de interromper o trabalho e, né, entregar essa solução para ela no tempo que ela puder, né, vai acontecer internamente, mas nunca mais ela vai ficar com a possibilidade da dinâmica montada. A dinâmica já está pré-estabelecida para desmontar. Muito, muito bacana. Você pode contar algum caso que você tenha passado que a cliente não gostou e depois teve alguma resposta, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu tenho vários clientes que depois de um tempo, depois até de mais de ano, voltam a constelar e falam assim: olha, eu saí da sessão, a primeira vez que eu vim, eu saí da sessão com muita raiva, eu saí da sessão sem entender nada, achei aquilo, né, aquele trabalho, né, achei que eu não tinha feito a escolha certa, sei lá o que falam, mas depois de muito tempo, a pessoa depois volta, né, verbaliza isso e querem fazer sobre um outro tema da vida dela. Então, eu procuro cada vez mais esquecer, né, esquecer exemplos de constelação, né, como o Bert Hellinger mesmo pede a gente, entrega tudo para o cliente e sai sem nada dele. Porque aí, você saindo sem nada dele, você tem certeza que entregou tudo para ele. Então, cada vez mais, eu fico com menos exemplo para dar. Eu não posso nem muito falar de exemplos, né? Porque
Não sei, eu esqueço todos os exemplos, eu não tenho agora um exemplo para te dar. Mas resposta perfeita. Mas que os clientes, acontece muito isso, acontece com alguma frequência, de eles voltarem porque perceberam que aquilo fez um efeito na vida deles, mesmo eles, né, a princípio, saindo da sessão bem desconfiados. É fantástico, né? A constelação realmente é muito assunto, assim, muita coisa para conversar e esmiuçar, né? Então a gente sempre tem um tema, assim, uma questão para trabalhar e desenvolvendo, né? Mas a pessoa pode fazer constelações sem tema, tá? Isso é uma coisa que não é muito sabida ainda, mas faz parte da estrutura das novas constelações, que é a última fase do trabalho do Bert Hellinger, de fazer constelações sem tema. A pessoa quer fazer uma constelação para se sentir melhor, né, para parar arestas, assim como você vai fazer um trabalho de acupuntura ou receber qualquer outro trabalho, ou se tratar, né, de alguma forma, vai procurar uma homeopatia, sem, a princípio, estar com alguma questão, né? E o próprio campo mostra o que vai ser desenvolvido ali, vai ser trabalhado, então, né? Aí a pessoa não leva um tema, mas ele surge ali, né? Ele surge ali. O tema surge, que era uma coisa que estava até escondido para a pessoa, né? Porque a gente, o nosso sistema original, ele é todo cheio de emaranhados, né? E esses emaranhados existem lá, né? Os nós familiares. Mas a gente pode estar ligado a eles ou não, de uma forma mais forte, de uma forma mais leve. Então, às vezes, e aquilo não se manifestou ainda na nossa vida, mas a gente está lá, né, com a nossa doença, né, escondida, né, pode-se falar assim, numa comparação, né, você aparentemente não está doente, mas, né, você quer ficar mais saudável ainda, né, vamos dizer assim. E eu já ouvi algumas pessoas falando que constelação é um trabalho espiritual. E a gente pode considerar a constelação como um trabalho espiritual? É um trabalho espiritual, né? O próprio Bert Hellinger, no início, né, no início, né, do trabalho, lá, quando eu conheci ele, em 1998, logo em seguida, né, eu fui seguindo ele nos seminários e haviam essas perguntas, né, para ele. Bert Hellinger, esse trabalho é espiritual? Ele negava, né? Ele dizia que não, mas a gente entende depois, né, elaborando as próprias, falas dele, eu entendo, né, que ele queria proteger um pouco o trabalho, né, para não cair em lugar comum em relação à espiritualidade. E aí eu entendi que foi uma tentativa dele de proteger algo. Mas, depois de um determinado tempo, principalmente, né, depois que ele começou a trabalhar junto com a Sophie Hellinger, né, a segunda esposa dele, essa história do espiritual veio mais à tona. Ele falava disso com mais clareza, né? Sim, quando perguntavam a ele novamente se o trabalho era espiritual, ele concordava, ele dizia que sim. E realmente é um trabalho espiritual, mas entender que um trabalho é espiritual não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Porque todos os trabalhos, tudo é espiritual. Né? O fato de eu estar aqui conversando com você é uma coisa espiritual, esse campo, né, onde eu bebo água, onde eu vivo a minha vida tridimensional, também é um campo espiritual, esse campo físico, só que ele é mais denso. Né? Então, a constelação, assim como tudo, qualquer trabalho é espiritual, né? Só que tem densidades diferentes, né, desse espiritual. E a constelação, ao meu entender, ela trabalha com um espiritual muito mais sutil, né, que seria um espiritual, né, comparado com o termo teosófico, por exemplo, do nível, né, de espiritual relacionado a um nível mental superior, por exemplo. É um nível mais elevado, né, dentro do campo espiritual,
Disso eu não tenho dúvida nenhuma, porque aonde você quer chegar é você quer chegar na energia do amor puro, né? Do amor original, onde ele não é dividido, onde não tem dualidade. Porque em outros campos mais densos, a dualidade do amor existe, né? Que é a raiva, o ressentimento, a mágoa. E essas dualidades do amor existem em vários campos densos da espiritualidade. No campo físico, a gente vê isso a toda hora, né? Que são os sentimentos, que também pertencem ao campo astral ou emocional, que também é um campo denso, mas, né, todos os campos são espirituais, mas só que densos, né? Para você chegar nessa energia proposta pelo trabalho de constelação, que é o fluir do amor original sem a dualidade, por isso que faz o resgate das almas ali, que faz o resgate para a sua vida fluir, porque você conectou com esse amor original, isso só em campos espirituais mais sutis, que é onde a gente tenta levar um trabalho. Por isso, pouca fala, né? Por isso que o cliente não conta história. A própria história é densa, a nossa história é densa, porque ela é contada através do meu viés, do meu olhar, dos meus paradigmas, do meu nível de consciência, da minha imagem mental que eu faço em relação às coisas. Né? Então, a nossa imagem mental é densa, né? Porque é estagnada, né? Porque não transforma, porque é parada. A ideia que eu tenho de algo, né? Um conceito, ele já está congelado, ele já está preso. Então, quando eu conto a minha história, eu conto a minha história cheia de conceitos pré-estabelecidos por mim. Tudo bem, né? Para eu compreender uma história, eu tenho que usar esses conceitos mesmo. Mas isso não serve à constelação, porque são ideias congeladas, né, estagnadas. E quando você eleva, vai elevando dentro dos campos espirituais, quando você vai elevando o nível de consciência e vai entrando, né, nesses campos mais sutis espirituais, você vai percebendo que, originalmente, né, a energia do amor está ali pronta para fluir, e ali não tem quase frase, né? Ali não tem história, né? Tem o que é. Ótimo, ótima explicação. Poxa, Sama, obrigado aí por mais um tema que você trouxe aqui, porque isso da constelação e o lado espiritual acho que é fantástico também, né? Então, eu queria te agradecer, não vou tomar mais seu tempo por hoje, mas eu queria pedir, na semana que vem, a gente ter mais um papinho para poder desenvolver outras questões, outros assuntos. Se você topar, seria ótimo. Tá bom. Então, a gente fecha por hoje. Eu queria te agradecer muito mesmo. Obrigado por essa chance de bater esse papo aqui pela manhã. Obrigado mesmo. Tá bom. Obrigada, Richard. Tudo de bom, tá? Beijão. Beijo.